já estamos de volta ao vivo em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais estar com você e seja muito bem-vindo, esse programa é seu. Esse é o nosso programa Vida e Saúde, hoje falando sobre câncer de cabeça e na região do pescoço. Conosco, uma das maiores autoridades nesse assunto, médico cirurgião, Dr. José Carlos Baraúna Neto. Dr. Baraúna, cirurgião de cabeça e pescoço, aceitou nosso convite de Jaú agora para Palmas, né? E está aqui hoje, deu uma passadinha aqui no Vida e Saúde para nos esclarecer tudo a esse respeito. Ô, doutor, nós trouxemos aqui uma imagem, né? Uma imagem aqui que a nossa produção preparou da cabeça como um todo. Eu gostaria que aí tem vários nomes. Ô, Renatinha, pode colocar a imagem aí? Então ele vai, aí tem a cavidade nasal, cavidade oral, tem até uma flechinha lá. Doutor, na cabeça, né? O senhor já no primeiro bloco já explicou assim, os principais, mas aí para quem está em casa acompanhar, quais são os principais, assim, onde que é a porta de entrada, doutor? Geralmente nós temos os lábios no começo da cavidade oral, que é mais exposição ao sol. Ok. Aí, pela exposição, mesmo porque é o maior órgão dentro da boca, nós temos a língua. A língua. Como sendo maior, onde o álcool e o tabaco são os mais nocivos. Passam por ali, né? Passam doutor? por ali e ela é o maior órgão da cavidade oral. Ela ocupa 90% da cavidade oral. Posteriormente, nós temos a parte da orofaringe, que são as amígdalas, a campainha, que é a úvula, todas aquelas reentrâncias que todo mundo que faz um gargarejo percebe. Inferiormente, já na fase distal, ali nós temos a laringe, qual que é o grande problema da laringe? Esses tumores afetam a voz, né? Então você tem rouquidão e às vezes não é incomum o tratamento a pessoa perder a voz, precisar usar uma traqueostomia por dispneia, por ter uma obstrução da via aérea. Então, são os locais mais frequentes de acometimento pelo tipo pelo álcool e pelo cigarro. Agora, por que, doutor? Você já falou do primeiro bloco, agora de novo. Por que o álcool, por que a bebida são tão nocivos assim para essa região, doutor? O álcool, o cigarro principalmente, ele tem muita substâncias, aproximadamente 38 substâncias potencialmente cancerígenas, né? São mais de 3.700 substâncias diferentes. Mas 38... 8 são potencialmente. Aí tem até cianureto, tem até, às vezes, dependendo do cigarro, esses cigarros falsificados tem até veneno. E a própria nicotina ela é um veneno. Em doses tóxicas ela mata ratos em laboratório, ela é muito venenosa. Isso faz com que essas substâncias alterem o DNA da célula. Lá dentro da língua, no mais íntimo... Porque a célula vai se reproduzindo. Vai se reproduzindo. Isso é normal, isso é para todo mundo. E uma hora essa harmonia é quebrada por um desses, e aí é onde vira... Aí multiplica a célula negativa, cancerígena. Anarquicamente. Okay. Não tem controle nenhum. Ela se multiplica, cresce. E uma pessoa que está fumando, assim, porque tem muita gente, doutor, assim, tem muita gente assim, o fulano morreu de outra coisa e fumou a vida inteira, mas não morreu disso. Ou seja, tem muita gente que pensa desse jeito e não para, né? Não toma uma atitude, porque pode, amanhã depois, nessa reprodução celular, complicar. Quando nós estamos com nossos pares, quando nós estamos com os cirurgiões de cabeça e pescoço, a gente costuma dizer para essas questões o seguinte: tem câncer de cabeça e pescoço quem quer. Quem pode, não quem quer. Ou seja, tem que ter uma alteração genética. A gente sabe que a grande maioria das pessoas que têm câncer de cabeça e pescoço fumam e bebem. Mas nem toda pessoa que fuma e bebe tem câncer de cabeça e pescoço. Entendi. Pode ter câncer de pulmão, pode ter câncer de estômago, pode. Não é que vai ter, mas a grande chance é dessa pessoa ter. Agora, a gente sabe também que, por exemplo, a questão do cigarro, doutor, quando a pessoa está tragando, se diz o verbo, tragar, enfim, ou está levando a fumaça para dentro. Ou seja, é muito quente, né? O calor do cigarro, quando você, não sei lá como é que é o nome, mas você está inalando aquela substância e entra muito quente no teu organismo, né, doutor? É um dos fatores. A quentura, vamos dizer, a temperatura que ela entra, mais as substâncias cancerígenas que estão lá dentro. Então, tudo isso favorece o aparecimento dessas lesões, que às vezes inicia-se já com uma lesão cancerígena ou as pré-cancerígenas, que são as pré-neoplásicas, que são aquelas lesões esbranquiçadas, geralmente na borda da língua, na ponta da língua, ou aquelas bem vermelhinhas, que ainda está na fase pré-câncer, pré-dor. Ok. A gente sabe, doutor, que pelo menos saiu uma pesquisa recentemente aí que mais de 80% das pessoas que têm câncer de cabeça e pescoço são fumantes. E 60% são homens, né, dessa pesquisa. Ou seja, a coisa está aumentando. Tá aumentando. Agora, isso a gente falou do cigarro. E a bebida?
A bebida ela é um fator que é associado, vamos dizer assim, sabe? Ela potencializa o efeito nocivo do tabaco. Se nós pensarmos que a boca, principalmente a parte de baixo, ela está sempre úmida, você imagina que o álcool passa por ali, ele deixa as coisas, as substâncias ali, e aquilo ali fica ali durante horas, até ser limpo normalmente pela nossa deglutição, tudo. Então, e isso se a pessoa não faz uma higiene, piora. doutor, piora, né? Da Sempre. língua, da boca, da gengiva, enfim, né? A gente nunca sabe se a higiene ela é um cofator ou a pessoa deixa de ter higiene por causa da dor. Entendi. Porque a dor ela é lancinante, ela é muito intensa. Doutor Barona, a gente foi às ruas e colocamos esse tema também para ver as perguntas, os questionamentos, as dúvidas das pessoas. Aqui no Vídeo Saúde, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Oi, doutor, meu nome é Oswaldo. Eu queria saber os sintomas quando a pessoa tem câncer de cabeça e pescoço. Doutor, então vamos recapitular quais são os principais sintomas. Tontura, rouquidão, etc. Ou vai depender da região que está afetada, doutor? Depende da região, mas a gente sempre tem que lembrar, na boca, na garganta, na língua, no lábio, a dor. É o principal e o inicial. Uma dor que é crônica, tem um ela é tempo, constante. Né? Ela é constante. Você toma o remédio, ela passa, mas às vezes ela volta um pouco antes do prazo do remédio. Essa é a principal. Que não é dor de dente, não, né? Não é, isso é, né? É uma dor mesmo intensa, é uma dor queimação, parece ter um ácido, uma coisa ali o tempo todo. E às vezes com um reflexo para o ouvido do mesmo lado da lesão. Já a parte da laringe, nós temos o que foi comentado, a rouquidão, começa com rouquidão, uma rouquidão leve, que não passa aquele pigarrinho matinal, sensação de corpo estranho e são esses os principais sintomas dessa região. Tireoide, nódulo, aí tem várias outras coisas, mas para o que a gente está comentando é isso. Na garganta aqui, doutor, quando eu coloco externamente, eu posso sentir, por exemplo, eu coloco a mão aqui, tem um carocinho, coloco a mão aqui, tem um carocinho, e dói esse carocinho. É algum sinal ou não? Então, normalmente, esse caroço que a gente sente aqui por fora, a íngua, quando ela é dolorosa, ela é inflamatória ou ela é infecciosa. Geralmente, quando ela é neoplásica, uma metástase no pescoço, ela não dói. Ah, olha só. Inicialmente, então, o quando pescoço não dói. quer dizer, quando é do bem, ela dói e inflama. Quando é do bem. Diferente da boca. Entendeu? Que a boca, quando dói, geralmente ela é do mal, aquela dor prolongada. Então, o pescoço, geralmente, nós descrevemos os nódulos metastáticos como liso, duro, móvel e indolor. É esse o nódulo metastático que começa. Claro que existem suas variações, mas isso é o descrito na maioria das vezes. Ô, doutor, aqui vamos aí, as pessoas já estão se manifestando. A de Uberlândia, Minas Gerais, quem participa é a Cleide Aparecida Gomes. Dona Cleide, Deus abençoe a senhora, um beijo para a senhora, muito obrigado pela participação. Ela é fumante, reconhece aqui, e gostaria de saber o que causa os caroços na língua, pergunta a dona Cleide, doutor. Bom, dona Cleide, caroço na língua tem várias coisas assim que podem causar. Até essa burra, né, que é aquela pilosidade que fica na língua que aumenta o aparecimento desses caroços, ou às vezes tem pessoas que têm língua geográfica, que são as línguas, parece que é um mapa, assim, um atlas. E isso daí é muito comum, língua geográfica, em alguns povos, e geralmente esses povos são protegidos contra o câncer na língua. Mas os nódulos por si só na língua, eles não são fatores preocupantes. O mais preocupante realmente é a ulceração, a ferida. Doutor, o César Cardoso, obrigado César, mandou aqui um e-mail, obrigado pela participação, vai encaminhando seu e-mail, tá aí o telefone, e-mail. Ele perguntou lá, doutor, parabéns pelo programa, ele quer saber se o câncer tem a ver também com o fator hereditariedade, pergunta o nosso amigo aqui, César Cardoso, doutor. César, sem dúvida, todo câncer, como nós falamos aqui, câncer tem quem pode, não quem quer. Então, você tem que ter um fator hereditário e que exposto ao meio ou a substâncias carcinogênicas, você vai desenvolver esse câncer. Agora, o duro é conseguir mapear em cabeça e pescoço, somente no carcinoma epidermoide, de boca, de mapear quais seriam os genes relacionados a isso, porque é muito multifatorial. Ô, doutor, quando a gente está assim, resfriado, gripado, a gente vai lá, ou com dor no ouvido, vai no otorrino, vai a garganta, sinusite, vê, né, a parte da cabeça. Que exames, assim, que a gente... Porque tudo é muito... Na boca dói, né? Mas outra região é mais silencioso. Que exames, assim, que a gente pode fazer, ou um clínico geral pode ver, ou num exame de otorrino pode perceber? Exame, assim, para perceber que eu tenho alguma coisa, doutor.
Você tocou num ponto muito crucial. Nós temos algumas áreas que são de difícil acesso por uma lesão inicial. Quais seriam essas áreas? Os seios da face, como você disse, onde a sinusite pode ocorrer. Essas regiões realmente são, o início do tumor é bem indolente e você não consegue identificar. Ainda bem que elas são muito raras, são exceção da exceção. Agora, com relação a rinofaringe, a laringe, os sintomas vão aparecendo, uma rouquidão, você pega, faz uma laringoscopia, 99% das vezes você identifica a doença. As lesões de rinofaringe também você consegue identificar com um belo exame clínico. Então, na verdade, o exame ele é complementar, Frei. Certo? Você tem que ter uma suspeita clínica no seu exame, na sua história, na nossa entrevista. Você tem que ter uma suspeita clínica para daí você pedir o exame mais adequado. Ou uma endoscopia, ou uma nasofibrilaringoscopia, ou uma tomografia, ou uma ressonância. Mas isso desde que você tenha uma suspeita. Não fazer um exame de screening populacional para ver quem tem ou quem não tem. Agora, doutora, muita gente está perguntando, o que é um PET scan? PET scan ele é um exame que usa uma glicose pesada que marca células que têm grande poder de mutação, certo? Então, o que acontece? O tumor o tumor, a neoplasia maligna, ela se reproduz muito, ela é ávida por nutrição, ávida por energia. E ela pega essa glicose marcada e marca. Aí você passa o PET, que é um scanner, que é um scanner com o tomógrafo, que é o PET-CT, tudo do inglês, né? PET scan, e o CT, que é a tomografia computadorizada. E aí você identifica essa área. Mas também, como um exame complementar, ela precisa ter a sua indicação. Por quê? Um hipertiroidismo, por exemplo, pode dar um PET-CT positivo. E não, nada algumas doenças, como tuberculose, às vezes pode dar um PET-CT positivo, e não é neoplásico. Então, eles são usados hoje nunca como diagnóstico, sempre para prognóstico ou para acompanhamento. Olha, gente, aqui eu gosto tanto desse momento aqui, claro que toda a participação fantástica, né? A pergunta, a interatividade, mas assim, eu gosto quando as pessoas estão acompanhando e elas ligam e participam e demonstram a sua gratidão. É como o caso aqui do seu Lauro Romero, isso, né? Ele que é de Pederneiras, São Paulo. Ele está aqui assim, Frei, eu estou acompanhando o programa, estou muito feliz porque o doutor Baraúna fez minha cirurgia da garganta há 4 anos atrás em Jaú. Estou ótimo e comendo e falando. Agradeço a Deus e ao doutor por isso, né? Lauro, acho que Romero, né? Lauro Romero. Obrigado, seu Lauro, que Deus abençoe. Parabéns e obrigado por esse elogio, por esse incentivo. Eu gosto muito disso, viu, doutor? Então, seu Lauro. Né? O seu Lauro é um caso atípico, eu costumo dizer. Ele teve um tumor muito raro da prega vocal, um tumor de glândula salivar, lá na prega vocal. E nós conseguimos tratar por via endoscópica, sem precisar abrir, sem precisar fazer traqueostomia, e depois ele fez um tratamento complementar. Isso foi uma discussão, foi uma interação minha com ele. Não é? Ele falou, doutor, eu não quero perder a voz. Então eu falei, nós vamos tentar, mas não é o usual, o habitual que é feito. E já vai com 4 anos que ele está super bem. Quer mandar um abraço para ele, doutor? Fique à vontade, viu? Não, ele é de Pederneiras, eu atendi durante 13 anos em Pederneiras e um grande abraço, seu Lauro. Quando precisar de mim, o senhor sabe como me achar. Deus abençoe. Obrigado, seu Lauro, pela participação, viu? Doutor, muitas perguntas estão chegando aqui. O Divonzir Lourenço, obrigado, seu Divonzir, diz assim, maravilhoso programa, parabéns. Deus os abençoe e vida longa a vocês, ao programa e à Rede Século XXI. Obrigado de coração, está adorando o programa aqui. Doutor, vamos lá para Caçador, Santa Catarina, Maria Joana Borges. Há 2 meses que ando rouca, principalmente à noite e de manhã, não tenho dores. Quando ingiro algum alimento seco, a garganta fica como se estivesse afogando e fico com soluços. Nesse caso, o que devo fazer? Pergunta nossa amiga Maria Joana Borges, de Caçador, Santa Catarina, doutor. A dona Maria Joana deve inicialmente procurar um otorrino para fazer um exame clínico inicial, bem simples, para ver se ela não está tendo ou uma doença do refluxo, que pode acontecer, isso nós estamos falando pelo que ela contou, né? Não dá para a gente aprofundar muito. Ou, às vezes, ela pode estar tendo até uma hipertonia de musculatura cricofaringe que está fazendo com que ela fique com essa pigarro matinal, essas coisas, e sinta a sensação de opressão quando ela vai comer, como se fosse uma boca seca, uma garganta seca. Quero mandar um abraço também ao seu João Arthur e a dona Rogéria, lá de Joinville, acompanhando o programa, né? Os pais aí do Carlos Ananes também, que Deus abençoe. Parabéns aí, de coração. Obrigado pela sintonia, viu? Doutor, vamos lá, já que estamos em Santa Catarina, vamos ficar um pouquinho por lá. O seu João e a dona Rogéria de Joinville. A Ivone Aparecida Sanini, de Ipumirim, Santa Catarina, tem um problema de tireoide, o hipotireoidismo. Por que engordamos bastante?
E por que é tão difícil perder peso, pergunta a nossa amiga Ivone, doutor. Bem, dona Ivone, assim, ficou muito popularizado na televisão alguns anos atrás com um jogador de futebol que o hipotireoidismo é responsável pelo grande ganho de peso. Ele ajuda, mas ele não é o principal responsável. O problema maior é que, assim, mesmo a senhora tendo um controle da tireoide, tendo os hormônios tudo reguladinho, a senhora tem que perder esse peso fazendo através de atividade física. Então tem que gastar mais energia do que ganha. E isso é mais difícil ainda nas mulheres que estão no climatério. Após os 50 anos, após a menopausa, isso se torna mais difícil ainda. Mas o segredo fundamental é você ingerir uma quantidade de calorias inferior à que você gasta. E o hormônio da tireoide estando compensado, ele não é nenhum agravante para ganho de peso, não. Ele estando compensado é uma vida normal. Doutor, e na cabeça, né? Quais são os principais tumores na cabeça? Assim, o senhor é cirurgião de cabeça. Na cabeça. Bom, se bem que a gente já... exato. Né? Mas na cabeça, os tumores intracranianos, eles são mais tratados com a parte da neurocirurgia, que são cirurgias bem delicadas, com outra especialidade e com outro enfoque, né? Às vezes não é da nossa área, mas temos muitos tumores, os astrocitomas, os meningiomas, que às vezes se confundem com a nossa área, porque eles acabam sendo uma área mista, dependendo da localização. Mas tem muitos tumores de calota craniana, do osso, que aí a gente opera, que às vezes são muito agressivos. E às vezes também chegam para a gente com a pessoa tem um caroção aqui, é ridicularizada no seu meio, ele demora para vir, e quando chega, estão bem grande, bem avançado. Aliás, gente, eu quero registrar aqui, eu vou chamar um intervalo, mas assim, eu já conheço o doutor Baraúna há muito tempo e acompanho o seu trabalho, inclusive já vi algumas fotos, né, de cirurgias, realmente assim, dá medo, assusta ver assim o quadro de pessoas que procuram tardiamente assim uma solução, uma prevenção. Realmente é alarmante ver algumas fotografias das cirurgias de cabeça e pescoço. Então, para evitar isso, tem como buscar na hora certa, prevenir e tomar alguns cuidados, viu? Gente, eu vou chamar o intervalo, na sequência eu quero ler a sua pergunta, quero também atender a sua ligação aqui e ler o seu e-mail. Não sai daí, esse é o Vida e Saúde que volta já só para você.